Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres. Hoje estou aqui para fazer o último vídeo de uma série com 3 vídeos sobre a filosofia pré-socrática, ou seja, os filósofos da physis. Os 2 vídeos anteriores estarão aqui na descrição, aqui embaixo. Então, se você não assistiu, vai lá assistir eles para você ter um maior aproveitamento desse vídeo aqui, que é o último da série. Se você é um estudante aí do vestibular ou do Enem, uma coisa que vai te ajudar é que eu coloquei alguns PDFs aí anexados nos 2 vídeos anteriores e terá um terceiro PDF também aqui, né, fixado para você, que te ajuda nas orientações dos estudos. Sem mais delongas, vamos aí para a nossa análise dos pensadores, dos 3 pensadores da Escola de Mileto. Quando a gente fala de filosofia pré-socrática, a gente tem que entender que se tratam de filósofos naturalistas. Tudo isso eu expliquei nos vídeos anteriores. Mas para a gente pensar o que é essa natureza, basta você pensar em tudo que compõe o universo. Não só o nosso planeta, mas, por exemplo, as estrelas, né, outros planetas e assim por diante. Mas também não pensar só em cachoeiras, rios e lagos e tudo mais. Quando a gente fala de natureza, a gente tende a pensar nessas coisas, né? Mas essa estante de livros aqui atrás, ela faz parte da natureza, assim como, por exemplo, as paredes dessa casa, essa câmara para a qual eu estou falando, tudo isso é parte da natureza, ou seja, não são coisas sobrenaturais. Então, o que esses filósofos estavam tentando explicar é justamente qual o princípio de tudo isso. Aqui eu me proponho, com esse primeiro vídeo, a falar dos 3 primeiros filósofos que a gente tem aí registro, né? Os filósofos da Escola de Mileto. É difícil falar sobre eles, né? Porque chegou poucas coisas deles para nós. A maioria das coisas que a gente sabe sobre o fazer filosófico deles vem através de uma doxografia, ou seja, outros filósofos que viveram em épocas parecidas com a deles e relataram para nós o que eles defendiam. O primeiro pensador aí da escola de Mileto, e também entendido por muitos aí como o primeiro filósofo da Grécia Antiga, é o Tales. É o Tales de Mileto. Ele é chamado assim porque ele viveu na cidade de Mileto, que fica perto da Jônia, ali na Ásia Menor. Né? Então era uma cidade florescente, né? Com um comércio ali que estava borbulhando. Né? Então é natural que em grandes centros surjam pensamentos avançados como o de Tales, como o de Pitágoras, como o de Sócrates. Né? Sócrates lá em Atenas, o Pitágoras lá em Samos, porque assim como nós brasileiros, quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente tende a ir para os grandes centros. Por exemplo, eu estou no interior de Minas Gerais. Se eu quero fazer uma faculdade, né, e desenvolver um curso, né, e usufruir melhor, né, dos potenciais de uma faculdade, eu preciso ir para a faculdade mais próxima da minha cidade, que no caso seria a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Então, esses lugares se tornam grandes centros e propícios para o desenvolvimento de grandes ideias. Por isso, o Tales, né, dos pensamentos do Tales vieram de outras culturas, como os babilônicos, né, os persas, né, os árabes. Então, basta ver a matemática desenvolvida por Tales ali, né, o teorema de Tales. Mas hoje a gente vai falar propriamente de um tipo específico de filosofia, ou seja, a filosofia, né, naturalista monista de Tales. O filósofo Tales, ele constatou que a natureza parecia obedecer uma lógica racional, uma lógica que ela poderia ser explicada para além daquelas questões das crenças, como, por exemplo, acreditar que Apolo movia o Sol, acreditar, por exemplo, né, que se o mar se agita é porque tem um deus chamado Poseidon que faz com que as águas se movam e assim por diante. Ou seja, a natureza, naturalmente, ela fala um discurso compreensível por seres racionais, como os seres humanos. Então, basta você exercer o logos,
né? Então o logos é o discurso racional, ou seja, compreender esses aspectos e ligar os pontos para daí você chegar a conclusões como as que temos hoje. Poder canalizar energia elétrica, poder, por exemplo, manipular a natureza do jeito que o ser humano manipula, né? A gente consegue represar um rio, né, para conter a água e por aí vai. O Tales, ele era um observador da physis, ele era um observador da natureza. E ele queria compreender qual era o princípio, né, a engrenagem última da realidade, que se você tirasse ela, tudo isso desmoronaria. Ou seja, o que origina todas essas coisas? Qual é o arqué? O arqué, pessoal, é uma palavrinha grega que significa princípio, tá? Princípio, ou seja, é o fundamento, é a substância inicial, né, que dá origem a todas as coisas, é o elemento primordial. O Tales e grande parte dos filósofos pré-socráticos tentaram encontrar esse arquê. E essas buscas eram buscas racionais, usando logos, né, que eu acabei de falar para vocês, ou seja, o raciocínio lógico e as observações racionais da physis, né, da natureza circundante. E aí, o Tales ele percebeu que parecia que tudo que nos cerca estava ligado com a água. Mas não essa água física que sai pela nossa torneira, né, quando a gente vai lavar a louça ou quando a gente vai beber água e tudo mais. Já já eu explico melhor esse aspecto aí da água que o Tales está falando. Mas ele, por enquanto, pode pensar nessa água normal que a gente conhece. Ele percebe que parece que todas as coisas dependem desse elemento, né, a água, né, essa substância essencial, esse elemento primordial. Ou seja, uma árvore, ela precisa da água. Os animais, né, precisam da água. O nosso planeta, ele é composto por mais, né, de 60% do planeta é composto por água. Né? O corpo humano, mais de 60% do corpo humano é composto por água. Você vai comer, por exemplo, uma alface, tem água contida nela e por aí vai. Né? Um refrigerante, um suco, tudo isso contém água. Mas a gente poderia se perguntar assim, mas e essa estante aqui atrás de livros? Ou esses livros? Não são água. Não tem água neles, Marcelo. E aí, e agora? Então, por isso que não se refere a essa água que sai da torneira. O Tales está falando de uma substância, né, natural que compõe as coisas. Ele está falando de essência. Né? Então, nessa essência que ele... Isso, pelo menos assim, né, parte dos doxógrafos interpretam desse jeito. É uma essência que permeia as coisas. O que essa estante aqui atrás e esses livros teriam a ver com água? Né? Então, essa estante, antes dela se tornar essa estante, ela era madeira. Essa madeira ela foi uma árvore. E essa árvore precisou da água para se constituir, para existir. Esses livros também, a mesma coisa, são celulose, são papel. Né? E esses papéis antes foram também árvores, precisaram da água para existir. Esse bonequinho aqui, ó, do lado de cá, né, que está aqui, do Cavaleiro dos Zodíacos, ele é de plástico. E aí o plástico, Marcelo, será que teria justificativa para a água? Ele é composto por petróleo, né? E o petróleo, ele já foi matéria orgânica viva, né? Então também está vinculado com a água. Então percebam que o Tales está dizendo que todas as coisas estão cheias de água, mas não é essa água física, né? Ele está falando de uma substância, estão cheias de essência. Tanto que ele usava um termo, ele dizia que todas as coisas estão cheias de deuses. Né? Ele não está falando propriamente dos deuses, ele está falando de alguma coisa essencial, uma substância que vincula todas as coisas, ou seja, a água. Ele chega nessa conclusão observando um ímã, né? Um ímã que
sem tocar, por exemplo, um metal, ele move o outro metal, né? Ele move uma outra pedra metálica. Então ele vai entender que ali tem uma conexão animada, ânima, ou seja, alma. Todas as coisas possuem alma. E essa alma que permeia as coisas seria a água. Né? Por isso, o Tales é entendido como um filósofo monista, ou seja, tudo deriva de um princípio único. Né? Mono significa um, né? Único. Então, para o Tales, seria a água. Então, é uma defesa monista da physis, a physis sendo justificada a partir de um elemento primordial, um princípio, que seria a água, nessa substância. Então, por isso, uma definição monista. E o Tales ele vai concluir essas coisas todas a partir de observações da physis, da própria realidade circundante dele. Observando as cheias do rio Nilo, vendo que a vida, quando as águas ali vão abaixando, revelam aspectos que não existiam, né? Vem a seca. Depois o rio enche de novo e tudo floresce, como se fosse a vida voltando, a alma voltando. Então o Tales ele percebe que a natureza tem, por exemplo, a água no estado físico líquido, a água no estado físico gasoso, a água no estado físico sólido e até mesmo similar à Terra, quando ela cai no formato de neve. Então ele percebe que a água parece estar presente em todas as coisas, né? Até mesmo as coisas que não vemos, como eu mencionei a estante aqui atrás. Né? E tudo que nos cerca então estaria apoiado na água. Então a água para Tales seria o arquê, o elemento primordial, então seria o que dá origem, o princípio que dá origem a tudo que conhecemos. Então essa é a explicação do filósofo, né, do pensador Tales, que é um dos 7 sábios da Grécia Antiga e chegou aí a prever um eclipse no ano, se eu não me engano, de 485 a.C. Ok? Ele é o fundador da escola de Mileto e ele fez discípulos. Vamos conhecer aí um dos discípulos de Tales. Ok, o Tales iniciou uma tradição que foi, né, se perpetuando. Né? Um dos principais discípulos de Tales é um filósofo também da cidade de Mileto, chamado Anaximandro. Anaximandro de Mileto. Alguns fragmentos deles chegou para nós, né? Escritos do próprio Anaximandro. Do Tales, não. Do Tales a gente só tem a doxografia, a opinião de alguns filósofos que viveram na época, como Aristóteles, entre outros doxógrafos, e também análises de filósofos contemporâneos como Nietzsche, como o Hegel, o Heidegger, e entre outros. Né? O Bertrand Russell, são vários. O Anaximandro, como um bom discípulo da escola de Mileto, continuou a investigação em busca do arquê, né? Qual seria o princípio da natureza, da physis. Mas ele não concorda com Tales. Ele vai partir, como se ele subisse mais um degrauzinho da escada. Ele vai perceber que a natureza não é composta apenas por água. Existe a água e ela talvez seja um dos mais importantes, pelo menos para nós, seres vivos. Né? Então, tanto que a gente vai para outros planetas aí tentar encontrar água, né? Porque se tiver água, tem vida. E, né, a água ela é escassa em alguns lugares do planeta e a gente vê que ali vigora a fome e por aí vai. Então, o Anaximandro ele percebe que existem outros elementos, como por exemplo a terra, o fogo, o ar. Então não é só a água. Hoje a gente pode falar que existe toda aquela tabela periódica e à medida que o tempo vai passando, a gente vai até descobrindo novos elementos. Né? Então a tabela ela foi se modificando ao longo dos anos. Né? Hoje a gente tem aí a tabela mais atual, mas a gente não sabe, a gente não pode dizer que é o fim, né? A gente pode descobrir
novos elementos que a gente ainda não conhecia. Pensando nisso, o Anaximandro ele observa a physis, ele observa a natureza e ele tem a sensação de que os elementos da natureza estão lutando um contra o outro. Por exemplo, né, é como se a água estivesse tentando matar o fogo tentando matar o ar tentando matar a terra e assim por diante. É como se eles estivessem tentando se autodestruir numa luta, num conflito constante. Ele percebe isso na natureza, né? Percebendo tudo isso, ele chega à conclusão de que mesmo acontecendo esses conflitos, essas lutas, o mundo ainda se mantém organizado, ordenado, ou seja, ele se mantém como cosmos. Ou seja, ele não entrou em colapso, ele não entrou em caos, né? Ele é um cosmos, né? Por isso é uma análise cosmológica. E ele se perguntou o seguinte: se fosse apenas os elementos, o mais forte venceria. Vamos pensar naquele desenho animado, o Avatar, né? A tribo mais forte venceria as demais e as demais entrariam em extinção. Os elementos da natureza também seriam suprimidos pelo elemento mais forte. Mas isso não acontece. Segundo Anaximandro, isso não acontece porque tem um outro elemento invisível que a gente conclui por dedução racional, lógico-racional, que equilibra as coisas, não deixando que um elemento sobreponha ao outro. É um elemento invisível, não dá para perceber. A gente sabe que ele existe, vai dizer o Anaximandro, porque a gente vê que as coisas, mesmo sendo antagônicas, elas ainda estão aí, né? O mundo ainda está em harmonia. Então é por conclusão lógica, de forma axiomática, né? Ele coloca uma hipótese aí de que existe alguma coisa indefinida. Então se trata de uma coisa indefinida e infinita. Ele vai dizer que é infinita, que sempre esteve aí. Então esse indefinido e infinito, ele dá um nome grego para ele. É uma palavrinha grega que significa, né, infinito e indefinido, né, que é apeiron. Então, o apeiron seria o princípio para Anaximandro. Então não seria nenhum dos elementos que estão presentes na natureza física, né, material que a gente conhece aqui. Seria alguma coisa de uma ordem diferente que controla a physis, né? Então, o apeiron seria esse elemento indefinido que mantém tudo organizadinho, tudo em ordem. Então, ele chega nessa conclusão a partir de observações da natureza, né? Então, por isso ele é um naturalista, ele é um filósofo da natureza, um filósofo da physis. E isso põe ele dentro dos filósofos pré-socráticos, assim como Tales. Vejam que ambos, Anaximandro e Tales, estão tentando fazer ciência. Eles estão tentando fazer observações lógico-racionais. Né? Está nascendo a ciência que a gente conhece. Só que por um prisma hipotético, ou seja, filosofia. Eles são genuinamente filósofos. Né? O Anaximandro ele tem várias contribuições aí, né? Ele deu várias outras contribuições. Por exemplo, ele tinha uma teoria de que o mundo ele não era plano como se pensava na Grécia. Né? Ele pensava que o mundo ele era cilíndrico e que ele estava no meio, né? Flutuando no meio, numa equidistância. Então, ele já tinha um pensamento um pouco mais avançado. Algumas especulações que se aproximam das nossas definições de um planeta redondo que flutua aí graças, né, à gravidade, né, e assim por diante. Então essa é a definição do Anaximandro, que vai dizer que o arquê não é a água como Tales dizia. Ele vai dizer que o arquê, o elemento primordial, o princípio, é apeiron. É uma coisa que não dá para se saber o que é, mas que existe e põe o mundo em equilíbrio. Ok?
Seguindo na tradição da escola de Mileto, temos agora um discípulo de Anaximandro. Então, mais um degrau da escada. Percebam que já foram dois, né? E desses dois, os dois são monistas. Os dois estão falando que a physis se justifica por um princípio único. Ou seja, para o Tales seria a água, para o Anaximandro seria o áperon. Esse terceiro filósofo aí da escola de Mileto, discípulo de Anaximandro, se chama Anaxímenes. Os nomes são um pouquinho parecidos, né? O Anaxímenes, ele, como um bom discípulo também da escola de Mileto, também é um filósofo monista. Ele vai defender também um princípio único. Porém, ele não vai concordar absolutamente com Tales e nem absolutamente com Anaximandro, mas também não vai descartar os dois como um todo. Ele vai encontrar um meio termo, um equilíbrio. Vocês vão perceber quais os aspectos aí desse meio termo à medida que eu for explicando para vocês. O Anaxímenes, também da cidade de Mileto, ele vai defender que o universo, a realidade, a physis, o cosmos, ele se encolhe e se expande. Ele encolhe e se expande. Tem uma defesa de que ele percebeu isso a partir, né, da fabricação do feltro, né? O feltro que já era feito naquela época na Grécia, né, a partir de um ar quente, né? Então, para poder compactar ele daquele jeito e virar, né, fazer as coisas que eles usavam, né, vestimentas, roupas, né? Então, ele vendo aquela fabricação do feltro, ele viu que tinha um ar quente ali que dava vida para algo novo. Então, é como se o mundo, o planeta, fosse um organismo vivo que respirasse, que encolhesse e expandisse, né? E ele percebeu que, então, o elemento primordial poderia ser um meio termo entre a defesa do Tales e do Anaximandro. Por quê? Porque o Tales defende um elemento próximo da natureza física, né? A água. Então, o Anaxímenes, ele também vai defender um elemento físico, que é o ar, né? O ar. Então, para ele, o ar dessa respiração cósmica, né? Que ele chama de pneuma apeiron, respiração cósmica, seria o elemento primordial. E por que aproxima também da definição de Anaximandro? Porque o ar é invisível assim como o áperon, ou seja, físico como a água e invisível como o áperon. Então, tem essa cara indefinida, né, esse aspecto indefinido. E isso, então, levou ele a concluir que o elemento primordial, então, seria, né, essa respiração cósmica, seria o ar. Então, o ar é o elemento primordial, que em grego ele chama de pneuma. Então, essa palavra é importante para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem. Pneuma. Pneuma tem relação com respiração, né, com ar. Tanto que o pneu da bicicleta, né, cheio de ar, ou então a pessoa que está com doença respiratória, né, pneumonia, ou a falta de ar, apneia. A significa não ou sem, né? Pneia, sem ar. Então, para o Anaxímenes, o elemento primordial, o princípio de todas as coisas seria o ar. E aí, de certo modo, ele encerra a tradição da escola de Mileto. E aí esses três filósofos vão ser muito estudados entre os historiadores da filosofia por muitos anos, até a atualidade, né? Tanto que aparece aí nos vestibulares e Enem e assim por diante. Então aqui eu finalizo a escola de Mileto. Eu não vou falar de outros filósofos pré-socráticos, mas em outra ocasião eu posso falar sobre Heráclito e Parmênides, dois pré-socráticos muito importantes, né? Posso falar aí um pouquinho do Demócrito e do Leucipo,
Posso falar um pouquinho do Pitágoras, né? O criador do nome filosofia, né? A palavra filosofia vem do Pitágoras, né? O Pitágoras que dizia: eu não sou um sábio, quem é sábio são os deuses, que tudo sabem. Eu sou aquele que pergunta, aquele que não sabe, mas quer saber. Ou seja, eu sou um filósofo, um amigo do saber e não dono do saber. E assim surge o nome filosofia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, da Escola de Mileto. Aprofundem aí, assistam outros vídeos, peguem aí o PDF, né, que eu vou deixar aí para vocês embaixo, anexado, e somem aí com os estudos de vocês. Para quem já estuda filosofia, né, é uma forma de relembrar o que você estudou aí no seu ensino médio e também no curso de filosofia. Muito obrigado por estarem assistindo e a gente se vê na próxima.